E de facto é o tema de hoje, de facto, e não só por causa do tempo que estamos aqui a viver em casa, com o aniversário, mas talvez o tema de hoje se calhar é dos mais complexos e mais difícil de aplicar e talvez de conseguirmos compreender e assimilar nesta carta aos Efésios. Então, desculpem a minha tendência de sempre rever, porque eu creio que cada texto que nós temos nas Escrituras, ou seja, em Efésios, ou em Romanos, ou em Gênesis, o texto nunca está solto, assim como que no ar, mas ele está inserido dentro de um livro, portanto, há um argumento, a palavra de Deus é inspirada, o Senhor quer comunicar connosco, e ele escolheu Moisés, escolheu Paulo, escolheu João, para nos comunicar. E a palavra que nós temos vem no estilo do próprio autor, dentro da sua própria cultura, portanto, ele tem um raciocínio, há uma mensagem que o autor bíblico quer transmitir, mas essa mensagem não é ele o autor dela, essa mensagem vem da parte do Senhor para nós hoje, mas está incluída dentro de todo um enredo, dentro de um argumento. E por vezes um erro que é feito é nós isolarmos um texto, pegamos num texto, isolamos de todo o resto, e então partimos e fazemos algum discurso sobre ele. Mas quando nós estudamos as Escrituras, sempre é bom nós olharmos para todo o texto dentro do seu próprio ambiente. Então daí esta minha tendência de sempre fazer uma revisão, para nós percebermos, então, o que é que Paulo tem estado aqui a tratar. E estas duas grandes divisões da carta aos Efésios, o que Deus tem feito por nós, ou seja, a mensagem do Evangelho, aquela ideia de que somos abençoados com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, ou seja, Deus fez tudo por nós o que nós de facto precisamos, a barreira de separação foi desfeita, nós somos agora com Cristo e uns com os outros, não apenas dentro da igreja local, mas dentro de todos aqueles que professam Jesus como Senhor, através dos tempos, das eras, da geografia, da etnia, da posição, do estatuto social, tudo isso engloba este grande tema de sermos em Cristo. E depois esta segunda secção da carta, então, como é que nós agora devemos viver esta mensagem do Evangelho aplicada de uma forma bem prática à nossa vida. Então apenas aqui um resumo, não vou ler tudo isto, apenas quero focar que estamos naquele ponto número 5, na segunda parte, ou seja, na parte prática de andar em sabedoria, ou seja, o que iremos abordar hoje, que já abordámos a semana passada, mas ainda está dentro deste tema de andar em sabedoria, a vida sábia. E não devemos esquecer que esta vida sábia tem aquele conceito de viver no temor do Senhor, como já tinha mencionado antes, lá tanto dos Salmos como em Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Paulo, nesta transição entre as duas secções da carta, ele usa aquela palavra que podemos pôr em português como portanto, ou seja, se Deus tem feito tudo isto por nós, se temos todas as bênçãos, se estamos reconciliados, estamos unidos com Cristo, e ora para que nós o possamos conhecer profundamente e o seu amor, portanto, devemos andar em unidade, em santidade, em amor, devemos andar na luz, em sabedoria, e depois à frente ainda iremos ver a questão da luta espiritual também, em que estamos envolvidos, e Paulo então encerra a carta com uma conclusão. De uma forma mais, se calhar, mais bem dividida na carta, então temos um prólogo nos primeiros 2 versículos e uma conclusão na última secção da epístola, e depois estes 2 grandes blocos. E é uma revisão, não estou a gastar muito tempo em cada ponto, então esta nova humanidade, ou seja, quando nós chegamos a esta questão esta situação da carta, a ideia é que o leitor da epístola aos Efésios conhece o Evangelho, tem uma noção de quem é Jesus, de que ele é pecador, de que Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou, estamos ressuscitados com Cristo, temos nova vida, então há uma nova humanidade, um novo ser, não apenas eu, ser humano, entregue às minhas próprias tendências com o meu caráter, os meus hábitos e a minha maneira de pensar, sim, eu sou esse ser, mas agora também Cristo em mim. E isso faz diferenças, faz transformações, e é um desafio para a minha própria vida.
através da presença do Espírito de Deus em mim, eu sou confrontado comigo próprio e tenho que ter esta luta comigo, e Paulo usa outros textos, por exemplo, em Romanos, o velho homem, ou outras expressões, que crucificaram o seu velho homem com as suas paixões, etc. Há uma luta comigo próprio para eu me render a esta nova dimensão do reino de Deus, deixar a minha forma de pensar da sociedade em que eu cresci, começar a pensar dentro da mentalidade do reino de Deus, da família de Deus, e isto é dos maiores desafios que nós, como filhos de Deus, encontramos na nossa vida. Então, neste tema que é de andarmos em sabedoria, eu creio que Paulo iniciou esta expressão que é repetida, andar, e notem que o andar não é uma palavra tão teológica como podemos pensar, por exemplo, como a questão que já vimos como eleição, ou conhecer o amor de Deus, ou qualquer outro tema assim que podemos se calhar ter um argumento mais teológico, mais elaborado. Ele agora vem andar, é muito simplesmente pôr um pé à frente do outro, digamos assim. É a forma como eu entro em casa, é a forma como eu saio de casa, é a forma como eu entro num autocarro, ou a forma como eu estou na fila para fazer pagamentos nas compras do supermercado. Não é apenas o momento em que eu entro ou saio na igreja, mas é a própria forma como eu passeio um fim de semana no parque, quando terminar este tempo de confinamento. Portanto, é um andar, é a minha vida, e como é que eu me relaciono uns com os outros. E isto não é apenas no privado, tem a dimensão da igreja. Paulo escreve uma igreja, e nós não podemos pensar todos estes elementos de vida prática como apenas eu, ou eu na minha casa, mas sou eu, como filho de Deus, relacionando com os meus irmãos, sendo eu um com eles, aquele tema que ele diz, rogo-vos no capítulo 4, ele prolonga-se por todo este texto, em que eu tenho que estar com a minha mente que não sou apenas eu e a minha vida com Deus, mas sou eu e os meus irmãos. Nesse sentido, eu sou um com eles. E mais, também sou eu com a sociedade, não no sentido de união, mas no sentido de eles me verem, de eu testemunhar a minha fé a eles, através das minhas palavras, através do meu estilo de vida. E isto é um chamado à responsabilidade tremendo, é um chamado a eu ser, de facto, transformado por Deus, ser um discípulo de Jesus, de forma que os outros, através de nós, a sua igreja, como já vimos que ele disse aqui, Paulo, nesta carta aos Efésios, Deus quer agora mostrar a sua multiforme sabedoria aos principados e potestades, nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e ele quer fazer isso através da sua igreja. Então, Deus quer nos usar para mostrar de facto quem ele é. Não posso pensar que a vantagem é minha, que a glória é minha, que o objeto, o importante de tudo isto sou eu. Mas sim, eu faço parte de um corpo, do corpo de Cristo, por quem ele deu a sua vida, que ele está a resgatar, que ele está a transformar. E isso é uma bênção tremenda que eu tenho. Mas é necessário este renovar da minha mente e então pensar neste andar em unidade. E aqui eu tenho que, como que perceber que o conceito de unidade vai sobrepor os meus interesses. Eu tenho que perceber que aquilo que para mim se calhar é tão importante no sentido individual, talvez tenha que passar por um segundo lugar, porque eu faço parte de um corpo. E o meu objetivo não sou eu e os meus interesses, ou a minha própria forma de pensar, mas eu como parte de um corpo, sendo usado pelo Senhor para o crescimento do próprio corpo. E ter ao mesmo tempo a ideia, ou a forte ideia na mente, que o cabeça do corpo não sou eu. É Cristo, ele é a cabeça do corpo. E por vezes eu posso ter uma concepção errada. Isso requer humildade da minha parte. Perceber que nem sempre o que eu quero, nem sempre a minha opinião, nem sempre o meu modo de olhar é aquele que é o certo. E aí nós vamos ver estas questões de andar em santidade, andar em amor, andar na luz, e depois tem então este tema de andar em sabedoria. E aqui o que é que nós temos? Neste andar em sabedoria, como que há aqui 4 apelos que nós já tínhamos visto a semana passada, que Paulo diz. Primeiro, vejam como vivem. Nós não podemos viver à nossa própria maneira, onde notar, por exemplo, há uma forte tendência que nós temos de vivermos da melhor forma que nos parece. Esse é o síndrome
do livro de Juízes. É repetido naquele livro algumas vezes. Cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Este não é o estilo de vida cristã. O estilo de vida cristã é cada um fazer segundo o que é bom aos olhos do Senhor. Mas por vezes nós pensamos que o que é bom aos meus olhos é o que é bom aos olhos do Senhor. Esse é o tema dos Juízes. Cada um fazer o que parecia bem aos seus próprios olhos. Então, alerta, vejam prudentemente, vejam minuciosamente como vivem. Em segundo lugar, do 17 ao 18, enchei-vos do Espírito. Ou seja, eu não posso apenas pensar da melhor maneira que eu vejo a vida, da melhor maneira que eu vejo a sociedade, então eu vou fazer as minhas contas, vou dizer o meu parecer sobre um determinado assunto, porque é a forma mais lógica que me parece. Esse tipo de raciocínio nós podemos encontrar no que aconteceu na conversa entre Ló e o seu tio Abraão. Abraão, para estabelecer a paz, estou-me a referir a Gênesis capítulo 13, disse a Ló, escolhe a terra. E Ló fez contas, boas contas, em termos humanos e sociais. Ele tinha rebanhos, precisava de pastos, precisava também de uma cidade próxima para fazer comércio. Ele viu a Campina do Jordão, viu as cidades da Campina, 5 cidades ali, olha, uma Campina bem regada, bons pastos, cidades para comércio, é esse o lugar que Ló escolhe. E essa é a forma errada de fazermos as contas. Abraão, por outro lado, como que abdicou quase daquilo que o Senhor lhe tinha prometido, esperando em Deus, e ele ficou na terra que o Senhor lhe tinha prometido e foi agraciado por Deus, foi abençoado por Deus, enquanto que Ló se afastou daquele local da promessa do Senhor. Então, a ideia de sermos orientados pelo Espírito, não só pelos nossos próprios pensamentos, está aqui implícito, enchei-vos do Espírito. E neste caso deste sermos cheios do Espírito, ou seja, aquilo que Paulo já tinha estado a orar na primeira secção da carta, no capítulo 1 e depois também no capítulo 3, para podermos conhecer toda a plenitude de Deus. Então essa presença de Deus em nós que ele orou, ele agora roga que nós possamos assim também ser cheios e contribuirmos para o enchimento do Espírito na nossa vida. Vem este terceiro momento, falando uns aos outros, ou seja, no nosso relacionamento uns com os outros, no nosso relacionamento com Deus, a forma como nós lidamos uns com os outros, a forma como nós lidamos com o nosso Deus, com gratidão. E depois termina ou continua, digamos assim. Eu prefiro olhar antes para o tema de continua, por causa de uma construção que há no texto, mas então ele fala na sujeição mútua, uma vez que estamos unidos em Cristo Jesus, que somos um em Cristo, que Ele nos deu dons para aperfeiçoarmos uns aos outros e crescermos em maturidade, conforme Paulo já tinha escrito em Efésios capítulo 4, mas isto não é com cargos administrativos, com ordens de alguém que tem um cargo mais importante, o outro é um subalterno, não é assim que funciona, mas antes é sujeição mútua, submeter-nos uns aos outros porque nos amamos, porque nos consideramos. Eu não estou preocupado que os outros notem quem eu sou, eu estou preocupado com o crescimento e o bem-estar dos meus irmãos. Então esta sujeição mútua dá-me ideia que a construção que o texto tem, ela agora passa a ser aplicada e Paulo vai focar aqui um ambiente da família. E isto é complicado porque é às vezes relativamente fácil ser um bom cristão na rua ou um dia quando eu falo com alguém, mas ser um bom cristão diariamente em casa é muito mais complicado, especialmente porque dentro da casa é que nos conhecem melhor, sabem os nossos bons momentos e sabem os nossos momentos também mais tristes. E é para aí que Paulo agora quer apontar, ou seja, esta dimensão do ser cheio do Espírito, ela não aparece apenas em um ou dois momentos mais emocionais da nossa vida, mas Paulo quer que a gente olhe para isto como pessoas nascidas de novo, transformados por Deus, unidos em Cristo Jesus, e então ele vai para dentro do ambiente familiar, e como que há aqui 3 grupos. Há o relacionamento do casal, marido e esposa, o relacionamento de pais, filhos, e também, naquela época, o servo, o criado, o escravo, fazia parte também do agregado familiar, e também como é que esse relacionamento era estabelecido
entre senhor e escravo. É interessante nós pensarmos nisto, porquê? Porque quando chegamos à dimensão do corpo de Cristo estar reunido e pensando na igreja do Novo Testamento, que tinha um formato, digamos que se calhar visível, se é que eu posso usar esta expressão, diferente do nosso. Nós temos um prédio que chamamos a igreja. Naquela época eles não tinham um prédio que chamavam igreja. Nós temos algum tipo já de liturgia muito organizada, muito estruturada. Nós vemos que ele diz falando, louvando, com salmos, hinos e cânticos, se alguém tem palavras, se alguém tem oração. Era algo diferente. Lembro-nos em Atos, eles reuniam todos os dias, partiam pão cada vez que estavam reunidos, partilhavam, tinham tudo em comum. E nós hoje estamos muito aquém desse ambiente da igreja deste primeiro século, de facto. Nós temos, por vezes, uma tendência muito mais institucional do que uma tendência de corpo, de organismo vivo, de pessoas que se nutrem e cuidam mutuamente uns dos outros. Então, e quando chegamos a este momento em que as pessoas se reúnem, se juntam, quem é que está precisamente naquele momento junto? Está o marido e a esposa, e tem os filhos, e tem o escravo. Como é que agora estes relacionamentos, olhando sobretudo no contexto de sermos um em Cristo, de sujeitarmos uns aos outros no amor do Senhor, de haver esta dádiva de dons espirituais em que cada um abençoa o outro para o crescimento, como é que isto se vai transmitir nos relacionamentos? Como é que o relacionamento marido-esposa, quem é que vai edificar a quem? Quem é que tem os dons no casal para edificar ao outro? É o marido, que tem todos os dons para dar à esposa, e a esposa nem tem nenhum dom para fazer crescer o marido. São os pais que têm todos os dons espirituais, os filhos têm dom espiritual zero, ou os filhos têm dons espirituais, como é que eles vão abençoar os pais? Como é que os pais vão ser edificados através dos filhos? Ou mais complexo ainda, o senhor escravo. Como é que um escravo vai ter um dom espiritual para ajudar o senhor a crescer? É um desafio que requer maturidade espiritual, que requer humildade, requer esta visão de que não há distinção, somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, somos pecadores por quem Jesus morreu, somos pessoas transformadas por Deus, renovadas por Deus, a quem o Senhor concedeu o seu Espírito, e iremos passar a eternidade com Ele, sem estas diferenciações que nós, por vezes, estabelecemos em graus de hierarquia e tentamos fazer, às vezes, algumas diferenças, segregações, etc. Então, temos aqui estes três grupos, e eu queria, então, passar também a ler o texto. E eu, de facto, apesar de hoje iremos iniciar... E eu tenho aqui alguma coisa. Eu agora de repente fiquei ali. Eu tenho ali um erro no 5, 17 e 18. Peço desculpa, mas está trocada aquela referência. Eu deveria ter ali antes do 22, até ao fim do capítulo 5. E por um lapso pus ali 5 do 17 ao 18. Eu vou iniciar a leitura antes, em vez de ser no 22, que seria realmente o texto de hoje, eu vou iniciar a leitura no versículo 21, e depois à frente iremos ver então a razão porque é isso, mas diz então 5:21, sujeitando-vos, portanto isto é a continuação do texto que vinha antes, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu próprio marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo.
quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ama a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto Deus como o vosso, está nos céus e que para ele não há acessão de pessoas. De facto, eu peço desculpa por ter ali desde o versículo 15, mas seria, e aqui mantém-se de novo o erro, mas seria desde o 22. Então, Paulo inicia lá esta secção no 15, daí o erro no slide anterior, com este tema de sermos cheios do Espírito. Eu não sei todas as conversas que aconteceram semana passada nos grupos acerca desta questão de ser cheio do Espírito, mas eu sei que uma resposta muito frequente levou as nossas memórias ao tempo em que conhecemos o Senhor. Então, o tempo em que aceitamos Jesus, em que compreendemos a mensagem do Evangelho, então eu sei que em alguns vem muito esse momento à memória como um tempo de viver a novidade do Evangelho cheio do Espírito. E eu sei que nós também vivemos um ambiente cristão, digamos assim, um pouco complexo, porque quando se fala na questão do Espírito Santo, dons do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, manifestações do Espírito Santo, normalmente nós não ligamos isso com ensino da Escritura. Muitas vezes a nossa mente vai para alguns grupos denominacionais. Mas, de facto, quem fala em batismo do Espírito Santo, quem fala em ser cheio do Espírito Santo, quem fala na plenitude do Espírito Santo é o Senhor através da sua palavra para nós. E nós, por vezes, criamos algumas imagens que não vêm necessariamente da Escritura acerca deste tema de ser cheio do Espírito. Nós em Guimarães estamos agora, eu costumo pregar sempre sobre um livro da Bíblia, faço isso há alguns anos, vou alternando entre o Antigo Testamento, Novo Testamento, Antigo Testamento, e agora temos estado a dar mensagens sobre o livro de Atos. E há um contraste muito interessante para o nosso sistema de pensar, que acontece no livro de Atos, capítulo 4, acerca desta ideia de ser cheio do Espírito Santo. Em Atos, capítulo 4, nós lemos que Pedro e João subiram ao templo à hora da oração e encontraram ali um homem aleijado. Então o homem esperava receber deles uma oferta, alguma esmola, e Pedro olha para ele fixamente, diz que não tem prata, mas diz que lhe dá o que tem e diz ao homem aleijado para se pôr em pé e há um milagre que acontece. O homem põe-se em pé, ele anda, ele salta, ele louva a Deus. Eram momentos em que havia muita gente ali e as pessoas veem tudo aquilo. No entanto, temos uns poucos versículos, do 1 ao 4, que relatam este milagre que se calhar todos nós gostaríamos de presenciar, de vermos alguém que tem de facto um grave problema na vida durante anos e de repente o Senhor toca aquele ser e cura e faz uma coisa que ninguém se calhar sabe até explicar como é que aconteceu, e podemos perceber ali o poder de Deus e certamente glória a Deus iria sair da nossa boca com alguma expressão equivalente. No entanto, aquilo causa um mal-estar nas autoridades religiosas. Eles prendem Pedro e João, que depois vão ter que comparecer
no dia seguinte perante as autoridades e responder a algumas perguntas. E o que eu acho interessante neste texto é que é precisamente na altura em que eles vão responder às autoridades que Lucas registra que eles, cheios do Espírito Santo, responderam. Para mim, confesso que faria mais sentido eu ler no texto de Atos 4 de que Pedro e João, cheios do Espírito Santo, disseram ao paralítico, ao coxo, levanta-te e anda, e por causa de estarem cheios do Espírito Santo, o coxo levantou e andou. Mas não é isso que Lucas escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Não é um esquecimento de Lucas, nem é uma falha da parte de Deus. Mas num recinto mais privado, quando Pedro e João estão perante autoridades religiosas e são acusados, são como que interrogados por causa do bem que fizeram, Lucas tem cuidado de registar que a resposta deles foi dada num conceito, numa atmosfera em que eles estavam cheios do Espírito Santo. Por vezes a nossa mente relaciona a ideia de estar cheio do Espírito Santo com algo tremendo, magnífico, que faz soltar foguetes, que faz um coxo pôr-se em pé, saltar e andar. Mas em Atos, estar cheio do Espírito Santo aconteceu num momento, se calhar, mais privado, de serem intimidados, Pedro e João, perguntarem como é que eles fizeram aquilo, e então eles respondem, e a resposta deles vai precisamente dentro deste contexto de estarem cheios do Espírito Santo, e Pedro faz uma declaração poderosíssima. Ele diz que não há nenhum outro nome pelo qual importa ser salvos a não ser o nome de Jesus. É interessante que agora Paulo, quando fala de ser cheios do Espírito Santo, o olhar dele não vai também para fazer grandes milagres, mas o olhar dele vai precisamente para um ambiente familiar. O ambiente de igreja, sujeitando-vos uns aos outros, sobretudo dentro dos relacionamentos, dentro da vida familiar. Não temos curas de pessoas com deficiências profundas que são curadas todos os dias, mas todos os dias nós podemos ter oportunidades para testemunhar através das nossas palavras, através da nossa atitude, do nosso andar, digamos assim, podemos ser convidados a falar desta esperança, da fé que há em nós. E Pedro registra assim, no versículo 15 da sua primeira carta, no capítulo 3, para estarmos sempre preparados para responder a todos os que nos interrogarem acerca da esperança que há em nós, acerca da nossa fé. Então, Paulo lança este olhar para estas três áreas. Este andar em sabedoria, que é ser cheio do Espírito. Não devemos esquecer que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, aqui andar em sabedoria é viver a vida plena, cheia do Espírito Santo, e isso acontece em casa. Eu fiz ali o tempo é limitado, mas o meu desejo era pôr cada um de vocês a contar palavras. Mas achei que não era boa ideia fazer isso. Mas é um exercício que podem fazer depois. Podem contar quantas palavras ou quantos versículos eu pus ali, em vez de pôr do 21 ao 24, eu decidi pôr 21, 22, 23, 24. Temos 4 versículos acerca da mulher. E temos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 acerca do homem. Então, daqui dá-nos uma ideia do peso para onde cai. Segunda questão que eu queria notar aqui, dali aquela, não é uma tradução muito cuidada que eu fiz, apenas vos queria dar a conhecer um pouco mais como é que o texto está escrito. O versículo 22 não tem o verbo, como nós temos na nossa tradução portuguesa. Eu vou ver aqui, ler a tradução que eu tenho, por exemplo, que eu tenho aqui, estou a usar a Almeida Revista Atualizada, diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. O versículo 22 não tem aqui a palavra para ser submissa. O versículo 22 vai buscar a palavra ao versículo 21, ou seja, o verbo que está no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros, vai servir para o restante texto. Daí, eu não me parecia que esta é uma nova secção que Paulo começa, antes é a continuação do que ele tem estado a falar, ou seja, este sujeitando-se uns aos outros, realmente o texto vai
sujeitando-vos uns aos outros, portanto, dentro do ambiente de igreja, corpo de Cristo, desde Efésios 4, que significa mutuamente para o seu próprio aumento e maturidade em amor, este sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres aos seus próprios maridos como ao Senhor, os maridos amando a vossa mulher como Cristo amou a igreja. Digamos que este seria mais o fluir do texto. Portanto, não é que Paulo terminou uma secção sobre o relacionamento da igreja e agora começa uma nova secção sobre o relacionamento da família. Dá a ideia, antes, que Paulo está a tratar do relacionamento da igreja, que engloba o relacionamento familiar. Porquê? Porque a igreja é constituída destes núcleos familiares. E se há complicações dentro do ambiente familiar, se a família é disfuncional, e isto num conceito de reino de Deus, a igreja não vai ser funcional dentro de um conceito do reino de Deus. Então, vem no mesmo seguimento. E daí que, na tradução portuguesa, para a frase ficar com sentido, é necessário o tradutor colocar lá a palavra submissas ao seu próprio marido. Mas, de facto, diz, o que o texto tem no versículo 22 é as mulheres aos próprios maridos como ao Senhor. É interessante notarem que tanto no caso do 21 ao 24, como do 25 ao 33, tem sempre como ao Senhor. Se há uma sujeição da parte de um elemento, há o amor da parte do outro elemento. E por vezes eu noto que há um desequilíbrio nas ênfases que se dão. Dá-se ênfase, a mulher tem que ser submissa, mas não se dá ênfase, o marido tem que amar a esposa como Cristo amou. Significa que as esposas iriam estar todas a olhar submissas para os maridos crucificados. Se é que eu estou fazendo entender. O amor de Cristo para comigo, como é que ele foi demonstrado? Indo à cruz morrer em meu lugar. E este é o peso que recai sobre o marido. O conceito de que a esposa tem que ser submissa ao marido, e tem o quadro que o marido chega à casa do trabalho, deita-se no sofá, tira os sapatos, põe os pés em cima da mesa e espera que a mulher lhe traga um refresco para ele ver o programa da televisão. Este enquadramento não cai do marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. Não cabe. Portanto, não podemos olhar para o versículo 21 a 24 e isolá-lo, e depois, num outro momento, então vamos tratar lá, eu gosto da minha esposa, então, quando casei, como alguém me disse uma vez, eu quando casei disse à minha esposa que a amava, e ficou assim. Eu vou aqui confessar alguns pecados meus, então hoje eu tive de ter o cuidado de acordar mais cedo para fazer um pequeno almoço especial e levar à cama, e há pouco também estive ali a fazer o meu jantar, não só porque eu tinha que dar o estudo hoje, mas esta questão de relacionamento dentro do casal não é fácil. E não há a condição, eu amo-se, é um mandamento. Não temos como escapar, não há volta a dar a nada disto. E a igreja, de facto, ela é composta destes relacionamentos dentro do ambiente familiar. Então, realmente eu queria vos exortar, não temos tempo para isso, mas vejam que desde o 25 até ao 33, Paulo está a tratar do relacionamento entre marido e esposa, focando no amor do marido para com a esposa. E o olhar dele vai tanto na direção de como Cristo amou a igreja, esse é o padrão para o relacionamento dentro do casal, que ele faz uma digressão, até ao ponto de chegar mais à frente no versículo 32, e diz: grande é este mistério, mas ele quer que não haja confusões. Eu refiro-me a Cristo e à igreja, ou seja, neste relacionamento de marido e esposa, para Paulo o modelo de Cristo era tão intenso que ele acaba por falar do relacionamento entre Cristo e a igreja. No entanto, o tema que ele trata é cônjuges. Este relacionamento saudável entre ambos. Seguidamente, ele passa para outro tema delicado, e isto sempre com este olhar dentro do conceito de vida de igreja, relacionamento de pais e filhos. E temos em Êxodo uma referência que ele menciona, a ideia dos filhos obedecerem aos pais, e este conceito de honra, de honrar os pais, conforme vemos ali já em Êxodo, mas por outro lado também os pais não provocarem os filhos, antes
admoestá-los. E esse é um outro problema que nós temos na nossa sociedade. Eu creio que se eu perguntasse aqui a algum de nós, quantas vezes, quem é que nunca disse ao seu filho, tu és burro, tu és estúpido ou qualquer coisa? Possivelmente todos nós, num ou noutro momento, dissemos isso. Não provoca o filho. Não tem essas atitudes. És burro, és incapaz, não prestas para nada. Isso é provocar os filhos. No entanto, é mais fácil dos pais dizerem: tu tens que obedecer o que a Bíblia diz, do que o pai corrigir-se a si próprio e dizer: eu não devo provocar o meu filho, minorizando, desprezando, ridicularizando o meu filho à frente de outras pessoas, ou tratando com desprezo ou qualquer outra atitude. O que temos aqui é que há muitos desequilíbrios. Normalmente nós estabelecemos hierarquias. O marido manda na esposa, o pai manda no filho, o senhor manda no servo. Sim, socialmente temos esses estatutos colocados e fica um bocado mal se nós invertermos em termos de sociedade esse estatuto, não é? Fica bastante mal se na rua nós vemos um filho a dar as ordens aos pais e o pai tem que ir a correr para casa porque o filho mais novo mandou. É muito mal socialmente. Mas Paulo está aqui a dizer que nós estamos a tratar do corpo de Cristo e precisamos de discernir como é que estes relacionamentos funcionam então dentro do corpo de Cristo. Por isso ele diz: filhos, obedecei aos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe. Mas depois diz no 4: e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criais na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu creio que o texto que ali em Provérbios é bem conhecido de todos nós. Há muitos outros textos. Por exemplo, é muito interessante a forma como no Antigo Testamento é dito ao pai para cuidar do filho, falar-lhe de quem é o Senhor, quando entra, quando sai, um testemunho constante de relacionamento entre os pais e o Senhor, que é passado também para os próprios filhos. E, por fim, Paulo estabelece aqui, portanto, ainda naquela época, naquela cultura, ainda mesmo dentro do mesmo ambiente familiar, e onde notar que, por vezes, nos evangelhos, Jesus faz algumas ilustrações acerca deste tema, como é que o servo se relacionava com o Senhor e o Senhor com o servo, portanto, isto dentro do ambiente familiar, e Paulo então vai para estes últimos versículos, do 5 até ao 9, sobre este relacionamento. E de novo temos aqui os nossos problemas humanos. Diz o versículo 6, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas olha a perspectiva que ele quer, mas de coração, fazendo a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não aos homens. Isto é extremamente complicado, sobretudo quando da parte de quem nós servimos existe algum sentimento de injustiça e gera alguma revolta e gera desânimo e gera desmotivação. Como é que eu posso estar a servir a alguém que não está a ser justo comigo, que não me trata dignamente, que se calhar até está a não cumprir os direitos que eu tenho? Como é que isto se vai relacionar? E fica muito mais complicado quando existe uma situação em que temos um empregador, um empregado, digamos assim, estou agora a aplicar a pôr isto nos termos da nossa sociedade, em que ambos são crentes, ambos pertencem à mesma igreja, e então dentro da empresa há um tipo de relacionamento, e quando chegam à igreja, como é que o relacionamento funciona? Continua a ser um empregador e o outro continua a ser empregado, ou são os dois irmãos na fé? E um tem dons e outro tem dons espirituais, e um ajuda o outro a crescer em Cristo, e o oposto acontece também. Portanto, há ali uma reciprocidade. Como isto funciona dentro da igreja? Daí que Paulo diz: enchei-vos do Espírito. Só pela plenitude do Espírito Santo em nós. E uma das maiores necessidades que temos na nossa vida e na vida das nossas igrejas é esta questão de sermos cheios do Espírito, para que estes relacionamentos, marido, esposa, pais, filhos, senhor, servo, ou outras categorias que nós possamos hoje discernir ou perceber dentro da nossa sociedade, da vida das nossas igrejas, fluam. Para sintetizar aqui, há muito mais para dizer nestes textos, o tempo não permite, mas Paulo termina esta secção dizendo: não há, para o Senhor, não há acepção de pessoas. Somos todos nós seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, seres pecadores alienados de Deus, reconciliados com Deus
através da sua graça, através de Jesus Cristo. A barreira de separação caiu. Agora somos unidos em Cristo Jesus. Marido, esposa, pai, filho, senhor, escravo, irmão, irmã, dentro da mesma igreja, dentro de várias cidades, seja como for. E isso acontece como o que Paulo tinha dito antes, mantermos a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E o apelo que ele faz agora é enchei-vos do Espírito. E em tudo isto, aquele crescimento que ele fala no capítulo 4 irá acontecer não por causa das nossas próprias capacidades ou do nosso discernimento, mas através da plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Obrigado. Obrigado, Paulo, e parabéns. Parabéns também à Ana. Conforme nós estamos aqui a estudar, estamos a ver o tema ser igreja, e ser igreja também é ser família, e famílias saudáveis geram igrejas saudáveis. Eu já coloquei a pergunta no próprio bate-papo, ou seja, nós, perante a comparação, conforme aqui o que o apóstolo Paulo nos diz, este mistério entre a Igreja e Cristo, portanto, de acordo com esta comparação, com estes textos que nós vemos aqui, realmente não pode ser possível que uma família fraca que realmente possa ser forte na Igreja. Portanto, a primeira instituição que Deus criou foi realmente a família, foi o matrimónio, conforme nós vemos aqui. Então, daí ser importante realmente esta condição também para a própria Igreja, e de vermos estes aspectos práticos que realmente o nosso irmão falou. E aqui a ideia, para nós falarmos nos mini-grupos, a pergunta será esta, que com base nesta comparação que nós vimos que o apóstolo Paulo nos deixa, que aspectos práticos acham que está a faltar nas nossas famílias e, por consequência, à Igreja. Se nós repararmos um outro texto que o apóstolo Paulo fala, tanto a Timóteo como a Tito, onde fala realmente sobre a liderança da Igreja, é curioso que quando nós fazemos uma análise relativamente a quem deve ser ou estar apto para o presbitério, um dos aspectos que nós vemos é o ser apto para ensinar. Mas é curioso que tanto em Timóteo como em Tito só vemos isso na parte de Timóteo, já não vemos isso em Tito. E uma das características que nós vimos nos dois é que essa pessoa tem que governar bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. E o apóstolo Paulo faz esta pergunta: se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da Igreja de Deus? Este aspecto da família realmente é muito importante. E às vezes nós queremos ser igreja e esquecemos o nosso lar. E então, nesse sentido, a ideia é que nós possamos abordar alguns aspectos práticos que nós realmente devíamos ter em atenção, que está a falhar quando nós vemos esta comparação de uma igreja santa, em que nós, como esposa, como igreja e também como família, o que é que realmente nós, de alguns aspectos, devíamos estar a pôr mais em prática ou devíamos estar mais a realizar. Portanto, irmãos, é este o desafio prático de nós olharmos para as nossas famílias também, porque a base da igreja está muito alicerçada à sua família. Se há uma disputa, há um problema entre o próprio casal, as próprias orações são interrompidas. Se há um problema entre irmãos e irmãs, nós primeiramente temos que resolver para depois irmos à casa do Senhor, apresentarmos realmente-nos como oferta, como louvor realmente ao Senhor. Portanto, há aqui um aspecto muito importante da família. Nesse sentido, o desafio seria este, nós vermos alguns aspectos práticos como família e também, por consequência, a igreja, que nós podemos, em conjunto aqui, abordarmos alguns aspectos para todos depois em conjunto meditar. Portanto, o desafio é que cada mini-grupo, portanto, isto vai ser automaticamente, vamos ser divididos em grupos, vejam qual é o número do vosso grupo, depois ali o João vai, quando disser o grupo número 1, grupo número 2, para que vocês estejam preparados, e logo no início, tentem abordar, escolher logo qual é a pessoa que o vai representar esse grupo. Se é a pessoa mais nova, se é a pessoa mais velha, se é aquela que ainda nunca foi também,
Portanto, escolham realmente rapidamente para podermos trocar algumas ideias sobre esta respectiva pergunta. Ruth. Aqui à nossa sala principal. E hoje vamos começar ao contrário, vamos começar pelo grupo 4, só para baralhar um bocadinho as coisas, está bem? Estava tudo à espera de começar pelo grupo 1, vamos começar pelo grupo 4. O grupo 4 era a Ana Paula. Sou eu. Como? Sou eu o porta-voz. Então vá. Então não me deram tempo a organizar aqui as minhas ideias, vamos lá ver como é que isto corre. Então, no meu minigrupo nós dissemos que por vezes o que falta um pouco nas nossas famílias e principalmente se calhar nas nossas igrejas é a capacidade de nós resolvermos os nossos conflitos. E também vem na sequência daquilo que o irmão Pedro Costa estava a dizer há bocado. E essa incapacidade de nós resolvermos os conflitos pode gerar que se quebra ali a nossa comunhão com Deus e as nossas orações, se calhar não serão então correspondidas. Falamos também que hoje há pouco se vê, ou vê-se muito, falta a distinção do papel entre os pais e os filhos. Hoje em dia vê-se mais que os filhos querem assumir a liderança e quase que aquilo que dizem, querem impor as suas regras aos pais, e não é isso que de facto a Bíblia nos ensina como nós lemos hoje. E isto depois também torna-se transversal à nossa comunhão como igreja e dá até um mau testemunho àqueles que nos rodeiam. O nosso irmão falou sobre isso, até deu um testemunho de uns vizinhos que se converteram-se porque viam que os vizinhos crentes tinham uma boa relação com os seus filhos. E quando falamos em filhos, não estamos só a aplicar àqueles que vivem ainda com os pais, é também com aqueles que vivem fora, que já vivem fora de casa. Outro aspecto que nós também falamos é a falta de respeito, se calhar no próprio casal, mas também, lá está, também é transversal à própria igreja. Quando não há aqui uma relação de respeito, uma relação de cooperação mútua, também quebra um pouco a nossa relação com Deus. Um aspecto também muito importante que nós falamos é de não deixar que a nossa cultura se sobreponha àquilo que a palavra de Deus ensina. Nós, se calhar, vivemos numa cultura em que o marido, digamos, está habituado a ser servido pela mulher, a chegar a casa e que tenha o jantar pronto ou algo do género. Mas se nós analisarmos, e como vimos hoje, não é isso que a palavra de Deus ensina. E nós devemos deixar-nos ser transformados pelo Espírito de Deus e, de facto, mudar as nossas atitudes para que também isso seja visível àqueles que nos rodeiam. Basicamente foi isto que nós falamos. Obrigado, Pedro Veiga. Então, o grupo 3 era o irmão António Calir, Marcelina, Nuno Fonseca, etc. Quem é que é o vosso porta-voz? Sou eu novamente. Já na semana passada, não sei o que é que o Zoom faz, mas calhou-nos exatamente o mesmo grupo, com as mesmas pessoas, e as mesmas pessoas, portanto, foi interessante falarmos novamente, portanto está-se a tornar repetitivo, mas a conhecermos também mais um pouco. Ora bem, nós levantamos aqui que há certas situações em que muitos casos de famílias, só um dos cônjuges é crente, e isto levanta aqui problemas relacionados tanto a nível de família como a nível de igreja, a dificuldade de os filhos poderem ir à igreja, porque há esta dissensão e às vezes é dificuldade nesse sentido. Falamos também que as famílias estão a ter também um hábito e uma cultura de basicamente falarem só dos assuntos da igreja na igreja e não na família, portanto a ausência de a família orar junta, ou o marido e a mulher também orarem juntos em casa e terem esse hábito, o facto de terem um culto doméstico, mesmo até nesta situação de pandemia, que às vezes é difícil as próprias igrejas, o facto de na família poderem existir realmente isso, e também o facto de falarem do Evangelho em casa, ou seja, nota-se muito pelos testemunhos das pessoas que aceitaram o Senhor, muitas vezes foi num acampamento,
numa determinada situação que acontece e nunca é referido que a pessoa aceitou com o seu pai ou com a sua mãe. Portanto, o facto do pai e da mãe poderem dar um ensinamento a falar do Evangelho, portanto, isso também é uma falha que atualmente nós como família não estamos também a fazê-lo. Outra da situação que vimos também é que muitas vezes nós não somos dignos, que esta situação também às vezes é um mistério e só pela graça de Deus é que nós vemos às vezes os filhos andarem no caminho do Senhor. Portanto, vemos aqui a importância também de que haja famílias saudáveis que vivam o Evangelho principalmente nas lideranças. E isto realmente é que tem a capacidade de fazer e transformar muito a nossa geração também e o mundo. Foi abordado também que o papel da mulher relacionado com alguma da nossa cultura tem deturpado um bocadinho a leitura e a interpretação das escrituras e que isso também devia melhorar, ou seja, devia ser transformada esta mentalidade machista perante o papel também da mulher. Falamos também que no espírito não existe macho nem fêmea. Todos estão sujeitos uns aos outros e deve existir este respeito mútuo, tanto entre marido e mulher, como pais e filhos, como liderança e os outros que não são da liderança, como uma pessoa que venha descrente, deve existir sempre este respeito mútuo. O nosso irmão depois ainda estava a falar sobre a igreja local de existir o troio e o joio, mas depois foi abaixo e voltamos nós aqui. Obrigado, Pedro. Grupo 2, que era a Ruth, Luís Alves, Paulo Pina Leite, etc., que é o vosso porta-voz. Sou eu também, outra vez. Pronto, então no nosso mini-grupo a gente esteve a falar primeiramente da importância de termos Cristo na família e como o Pedro Costa referiu também, existem famílias em que não são todos crentes, então é importante o membro que é crente manter o bom testemunho, continuar firme e manter os princípios apesar das dificuldades que acarreta. Também falámos bastante da importância do culto doméstico e vários irmãos deram testemunhos de quando eram crianças e mesmo quando tinham os filhos mais pequenos, da importância que o culto doméstico tinha e como então ensinavam desde pequenos os filhos nesse caminho e que às vezes até vizinhos e outras pessoas que acabavam por visitar o lar acabavam por ouvir o Evangelho e se converter ali no meio daquela família. Também falou-se do testemunho que a própria família passa ao meio em que está envolvente, não é? Os vizinhos, e muitas das vezes podem dizer que são crentes, não é? E se passam um mau testemunho, os vizinhos então vão ter sempre uma associação má em relação àquela família crente. Mas se passam um bom testemunho, isso vai ser reconhecido desde as crianças brincarem umas com as outras até as pessoas mais velhas daquela família como sendo um bom ponto de referência. E então será importante a nossa família também passar um bom testemunho para os vizinhos. Dentro do relacionamento da própria família, falámos da importância de amar-nos uns aos outros, os pais mostrarem amor para com os filhos, o marido com a mulher e vice-versa, e esse amor ser realmente efetivo e dessa maneira continuar o amor também na igreja local e também a importância de pedir perdão e admitir o erro. Os próprios pais admitirem o erro perante os filhos para que eles também possam aprender que admitir o erro é uma coisa que é necessária e em vida da igreja isso também muitas vezes é necessário. Se não estamos habituados a admitir o erro, o nosso ego vai subir cada vez mais e isso traz conflitos. E a importância de pedir perdão, saber perdoar e relacionar-nos depois do perdão, como é que conseguimos relacionar. Pronto, foi isto que a gente falou. Obrigado, Ruth. Então falta o grupo 1, que era o grupo onde eu estava. Nosso irmão porta-voz é o nosso irmão Berto Gomes. Ativo o micro, irmão. Obrigado. Obrigado. Não é o João desta vez a falar, sou eu. O inimigo ataca muitas das vezes as nossas famílias, abre brechas e é na família muitas das vezes que as coisas correm mal e isso reflete-se, enfraquece de uma certa maneira a igreja. Nós temos que ter atenção quando o inimigo tenta, muitas das vezes nas famílias, causar dano. Então há uma maneira, é o amor uns com os outros, é a oração, é a sujeição mútua,
não nos acharmos superiores uns aos outros, como também ouvimos esta noite, não é? E tudo isto pode muitas vezes abalar a família quando nós não nos descuidamos. E também abalar a igreja, não é? Respeitar as diferenças entre uns e outros, não é? Mesmo nós não somos iguais, eu não sou igual, eu tenho uma maneira de ser, a minha esposa tem outra maneira de ser, isso acontece em todos os casais, não é? E nós devemos, como ouvimos também, devemos nos completar um ao outro, sabemos as nossas diferenças e temos que respeitar exatamente essas mesmas diferenças. Tem que haver uma coesão, tem que haver um entendimento, e isso também entre os filhos, que às vezes nós também não ouvimos os nossos filhos, ou nós estamos para aí virados, ou estamos ocupados, ouvir os filhos, saber, como ouvimos também esta noite, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, não é? E devemos, de facto, saber ouvi-los e devemos saber aconselhá-los também. Muitas das vezes não é a melhor maneira, também ouvimos isso, às vezes nós queremos impor a autoridade e queremos impor as nossas ideias e se calhar muitas vezes temos que nos respeitar uns aos outros. O ambiente familiar tem que ser um ambiente cristão. Eu falei que muitas das vezes os casais não oram à noite no seu quarto ou não têm um momento durante o dia para oração. Isso é muito importante, o casal orar. Pedir pelos filhos, pedir ao Senhor para que os abençoe, para que os guie, não é? E, portanto, também falamos da sujeição. Uma irmã que falou de uma situação em que não obedeceu ao seu marido, mas ela estava a obedecer ao Senhor. Portanto, se está a obedecer ao Senhor, tem que orar pelo marido para que, efetivamente, o Senhor abra a mente do seu marido e o chame à realidade. Eu acredito que cada um de nós tem uma parte ativa na família e as esposas podem orar pelos maridos e os maridos podem orar pelas esposas, e eu acho que, em resumo, foi isso que falamos no nosso grupo. Obrigado, irmão Humberto, e obrigado pela partilha de cada grupo que acrescentou e recordou muita coisa que nós devemos de escutar. No entanto, eu gostava de só fazer um anúncio antes de terminarmos, antes de orarmos, e eu gostava que hoje terminássemos de uma forma diferente em oração. Mas antes disso eu queria dizer, e até como o Paulo Oliveira não está, que saiu mais cedo porque hoje faz o seu aniversário de casamento, gostava de dizer aos irmãos que nós na próxima semana gostaríamos de recolher uma oferta para o Paulo Oliveira, para o nosso professor durante estas segundas-feiras. Vamos estar, como já dissemos a semana passada, até dia 15 de março, com os estudos da Carta aos Efésios, portanto temos mais 2 semanas, mas para a semana, que é a penúltima aula, por assim dizer, nós queremos tirar um tempinho para podermos fazer uma oferta para o irmão Paulo Oliveira. Ele tem se empenhado nestes estudos, já como aconteceu também em Gênesis, tirado do seu tempo para estudar, porque o estudo não parece feito de um momento para o outro. São horas de estudo que ele faz durante a semana para poder chegar à segunda-feira e ter tudo esquematizado e apresentado de uma forma clara como ele tem feito. E sabemos que o Senhor tem usado o Paulo nesta área de ensino. Por isso gostávamos de realmente recolher uma oferta para ele, para ajuda para o seu ministério, porque, como sabemos, o Paulo está a tempo inteiro na obra, a tempo integral na obra do Senhor. Não tem o seu emprego, como alguns de nós temos, e então queremos recolher esta oferta. Vai ser por MBWay ou por transferência bancária, e nós depois para a semana daremos o número de telefone do Paulo Oliveira, que ele tem MBWay, e os irmãos, se quiserem na hora, podem fazer, e vamos facultar também o IBAN para quem quiser depois fazer a transferência. É voluntário, obviamente, não tem nenhum custo. Se tivesse, nós teríamos posto logo à partida, não era essa a ideia. É voluntária, quem sentir no seu coração poderá fazê-lo, não importa a quantia, está bem? É aquilo que o Senhor puser no seu coração, no vosso coração, no nosso coração. Bom, posto este anúncio, para a semana voltamos a estar juntos.